Quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que vem à cabeça é a clássica e mitológica de Isaac Newton, lendo seu livro sobre uma macieira. Respectivamente, uma maçã cai sobre sua cabeça. Segundo consta, este foi o primeiro passo para o entendimento da gravidade, que atraía a maçã. Com o entendimento da gravidade, vieram o entendimento da força e as 3 leis de Newton. Na cinemática, estuda o movimento sem compreender sua causa. Na dinâmica, estudamos a relação entre força e movimento. A força é uma interação entre 2 corpos. O conceito de força é algo intuitivo, mas para compreendê-lo, podemos basear-nos em efeitos causados por ela, como a aceleração, a deformação e a força resultante. A aceleração faz com que o corpo altere a sua velocidade, quando uma força é aplicada. Na deformação, faz com que o corpo mude seu formato quando sofre a ação de uma força. E a força resultante é uma força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um corpo. A primeira lei de Newton diz respeito à inércia, que diz que um corpo só tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa atue sobre o mesmo. Quando estamos dentro de um carro e este contorna uma curva, nosso corpo tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes da curva. Isso dá a impressão que está sendo jogado para o lado contrário à curva. Isso porque a velocidade vetorial é tangente à trajetória. Quando estamos dentro de um carro em movimento e este freia repentinamente, nos sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar em movimento. Este e vários outros efeitos semelhantes são explicados pelo princípio da inércia. O corpo só altera o seu estado de inércia se alguém ou alguma coisa aplica nele uma força resultante maior que zero. A segunda lei de Newton trata-se da dinâmica, que diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo por sua massa. A segunda lei é representada através de uma fórmula, onde F é a resultante de todas as forças que agem sobre um corpo, representada pelo N de Newton. M é a massa do corpo a qual as forças atuam, representada por quilos. E a aceleração adquirida, que vai ficar em metros por segundo. Como um exemplo simples, quando uma força de 12 newtons é aplicada em um campo de 2 kg, qual sua aceleração? Usaremos a fórmula F m a força igual a massa vezes a aceleração. Como a fórmula estará em módulo, ela não irá apresentar os vetores sobre as letras. Se trata de uma substituição. Depois que você pegar a fórmula, você só vai substituir pelos valores que já tem. Como o N é newtons, ficará a força 12 igual a massa, que é 2, vezes a aceleração, que é o que esperamos obter. Depois é só trocar os lados. Aceleração vai ficar 12 por 2, 6 metros por segundo ao quadrado. A terceira e última lei de Newton trata-se da ação e reação, que diz que as forças atuam sempre em pares. Para toda força de ação, existe uma reação. Quando uma pessoa empurra uma caixa com uma força F, podemos dizer que esta é uma força de ação. Mas conforme a terceira lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra força com módulo e direção iguais e sentidos opostos, a força de ação. Esta é chamada força de reação. Este é o princípio da ação e reação.